Você quer viver You have ou the look morrer? of a man who accepts what he sees because he is expecting. Não sei. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é forte. All the moments will be lost in time, like tears. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Saudações a você que deu play e que está conosco aqui neste episódio do TalmaCast, como sempre especial, sempre um episódio especial, recebendo hoje Frederico Suetti para poder falar sobre tantos assuntos relacionados à história de Bom Jesus, à produção audiovisual, ao fomento desse resgate da cultura local, através de registros históricos, através de narrativas audiovisuais, algo que nos instiga muito e é um prazer imenso tê-lo novamente aqui conosco. E você sabe, você que está nos ouvindo aí, o TalmaCast é um projeto de extensão do IF Campus Bom Jesus, cujo objetivo é avaliar as possíveis contribuições de um podcast enquanto ferramenta de ensino interdisciplinar e integração dentro da comunidade escolar do IF Fluminense Campus Bom Jesus. E nesse sentido, a gente quer já convidar todos vocês a darem uma olhada nos outros episódios, nas outras produções que a gente tem e também deixar vocês aqui atentos para a grandiosidade dos conteúdos que a gente vai abordar aqui, principalmente se você, ouvinte, é aqui de Bom Jesus e região, e também das regiões das quais nós vamos abordar, pois vamos fazer aqui um resgate histórico das origens de Bom Jesus. E é isso, vamos nessa! Frederico, já fiz os agradecimentos em off, mas fique registrado aqui que é um prazer imenso ter você com a gente para poder conversar sobre as produções audiovisuais que são extremamente provocadoras que você faz. São muitas obras, são muitos documentários, são muitas construções que você produz, que você coloca lá no seu canal. Estará aqui, gente, no perfil depois para vocês darem uma conferida. E a gente hoje vai falar sobre alguns assuntos e principalmente, a gente vai abordar aí também o Alferes e também o João Mendes Ribeiro. E aí, antes da gente começar propriamente, eu queria que você trouxesse para o nosso ouvinte do que se trata um pouco essas produções. Não no sentido de ser um spoiler, mas no sentido de ser uma breve apresentação, um breve resumo do que essas obras elas estão propondo, o que você está propondo com essas obras. Lembrando que esse episódio aqui é para a gente fomentar em você, ouvinte, ali o interesse, de inquietação para poder conferir, se você ainda não conferiu, conferir ainda esses documentários. Eu desde 2014 que me despertou a vontade de criar um canal de produção exclusiva de conteúdo audiovisual em Bom Jesus. Só que eu não tinha conhecimento nenhum de edição, de produção, fazia vídeos caseiros, literalmente, e botando uma pauta de audiovisual. O nosso Fluminense até despertou interesse, fez uma entrevista comigo na época. E com o passar do tempo, a partir de 2017, eu comecei a dominar os editores de vídeo, aqueles disponíveis gratuitos, os mais simples mesmo, como o Windows Live Movie Maker, que eu uso para mixar áudio, é o Mojave, parece, eu esqueci o nome agora, que é um outro editor de vídeo, mas eu só uso para editar áudio, porque ele não me oferece um vídeo sem a marca d'água. Enfim, aí eu fui desenvolvendo isso e ao mesmo tempo fazendo a cobertura cultural de toda a pauta do Espaço Cultural Luciano Bastos, que desde 2014 começou a fazer uma releitura de todo o contexto histórico de Bom Jesus do Tabapuã, em diversas datas por ano, em todos os temas, como criações de marcos, inaugurações de monumentos, a praça, igual lá em Calheiros, criou-se uma praça em memória ao Padre Preto e aos 3 irmãos da família Silveira, o memorial, o restauro e a preservação da fachada do casarão da professora Maria Teixeira. E isso eu fui acumulando esse acervo todo, e o próprio blog do Jornal Norte Fluminense é uma fonte inesgotável de informações históricas de Bom Jesus, mas está tudo espalhado ali. Então, cada documentário é um garimpo pesado que eu faço ali para encontrar a conexão entre algumas matérias e fazer uma obra. E com a chegada da pandemia, com
com a suspensão de todos os eventos culturais que eu fazia cobertura, me restou para eu me manter ativo e ter uma fonte de renda até, começar a fazer uma releitura dessas coberturas que eu fiz desde o primeiro Festival de Chorinho em 2011 e comecei a trabalhar e como passei a ficar muito preso em casa por conta do isolamento social, aí eu mergulhei nesse universo e cada vez mais estou aprimorando a técnica na produção dos documentários. Cada documentário eu vejo uma falha para corrigir no próximo. E como devido ao isolamento social, aí me deu tempo para eu fazer uma produção inicial de 2 anos em larga escala. Ano passado, em 2021, eu fiz 18 documentários, 16 sobre Bom Jesus, de janeiro a dezembro. E 2 foi em Patrimônio da Penha com os artistas de lá, através da Lei Aldir Blanc, eu produzi 2 obras, lá com os artistas da banda Terra Sem Mares e o Palhaço Chiroca, do Flavinho Caparaó. Essa foi, inclusive, transmitida na TV aberta, na TV Cultura de Vitória. Enfim, e esse ano, como a pandemia já amansou e começou a ter as atividades em campo presenciais, meu ritmo de produção diminuiu, mas, por outro lado, eu estou abordando um tema que provoca mais a sociedade, como o documentário Alferes e a história do Padre Preto, que, mesmo eu tendo lançado aquele primeiro documentário em 2020, na Semana da Consciência Negra ano passado, eu relancei de novo, fiz uma reprise, novamente ele repercutiu muito, e esse novo filme que a gente vai discutir mais adiante sobre ele, vai repercutir mais ainda. Então, em síntese, assim, a minha trajetória no audiovisual se consolidou basicamente a partir de 2014. É, assim, extremamente incrível essa carga de produção que você traz, até porque é interessante mencionar que esse tipo de construção imagética, e no caso aqui do audiovisual, sobre esse resgate histórico, ele é fundamental, e isso é uma das coisas que a gente discute muito no Cineclube, para poder apresentar isso de uma maneira dinâmica, que é a linguagem audiovisual, para as novas gerações. Sim. Para os jovens bonjesuenses. A gente conversou muito isso quando você lançou, né, o documentário, e a gente teve a oportunidade de gravar. No meio da pandemia, a gente gravou uma live que era, né, a série Artes Audiovisual em Tempos de Isolamento Social, e a gente conversou, e eu estava falando sobre isso. Eu lembro que eu mencionei isso para você, sobre essa importância, porque como professor de filosofia, os meus alunos, eles são de uma geração de Bom Jesus, que a maioria deles, por exemplo, não sabe nem da existência do Cine Montelibro ali. E aí eu falo, gente, tem documentários, tem o YouTube, tem o canal do Frederico, tem fontes onde você pode beber para saber a história da cultura da sua cidade. Mas mesmo assim, Frederico, eu percebi que eu preciso ir mais além do que apresentar, indicar as obras. Eu preciso fomentar o interesse. E episódios como esse aqui, eles são para isso, para instigar os agora ouvintes esse interesse pela cultura local e pela história local. E aí é isso, mas o interesse, que é o motor do processo, é algo que também foi motor para você. Por isso que eu queria te perguntar, como surgiu esse gás? Dá para ver claramente que o audiovisual é sua paixão. Mas como surgiu e de onde surgiu, se teve um divisor de águas, para você ter esse estalo e esse olhar para resgatar a cultura local, a história da cultura local, sob a forma audiovisual? Como você mesmo disse, existem várias fontes da qual você bebeu sua pesquisa e a sua curadoria, seja de fotografia, seja de registros de textos. Tudo bem, tem as fontes, e você faz esse processo de pesquisa, mas tudo isso é muito motivado. Como é que é essa motivação? Fala pra gente. Isso aflorou em mim quando eu comecei a acompanhar aos passeios culturais do Circuito Cultural Arte Entre Povos, que o Espaço Cultural Luciano Bastos trouxe para cá no segundo ano já de atividades a partir de 2012. E eram passeios que ocorriam na semana que antecedia a festa de agosto. Então a festa de agosto, todo bom jesuense já começa o mês de agosto naquela atmosfera, né? Com aquele espírito assim de orgulho da terra, né? Uns mais saudosistas, outros mais apegados à nossa história, a história da festa de agosto, e começando a percorrer e vendo o entusiasmo do Gino, a gente descobrindo fatos novos e a riqueza da própria história. E a gente para pensar, por que eu não aprendi tudo isso na escola aqui em Bom Jesus? Por que, apesar da gente, por exemplo, na escola aprender que o Pico da Bandeira é o terceiro ponto mais alto do Brasil, mas ninguém fala que a gente de Rosal, em diversos pontos da parte alta de Rosal, a gente avista
o Pico da Bandeira muito de perto. A história do governador Roberto Silveira, por exemplo, eu estudei anos lá no Roberto Silveira e eu só fiquei sabendo que ele nasceu aqui quando eu já era adulto, não agora recente. E a grandiosidade de Roberto Silveira, isso eu comecei a me aproximar também através do Espaço Cultural Luciano Bastos, com aquele trabalho que durou 1 ano e meio até a construção do Memorial dos Governadores e acesso a vários documentos, pessoas trazendo fatos novos. E a gente tem que ter um olhar. E eu passei a sair de Bom Jesus, como eu tive essa experiência de morar fora de Bom Jesus, morei em cidades históricas e turísticas, como Rio de Janeiro, Vila Velha. Então eu comecei a adotar esse olhar de turista e de um pesquisador externo de Bom Jesus. Comecei, então, a me envolver muito mais com a história daqui, fora daquilo que é o senso comum do que foi narrado muito simploriamente e sem contextualização nenhuma. E a partir do senso crítico que eu já tenho naturalmente nas minhas atividades de comunicador político, enfim, das diversas searas que eu atuo há 10 anos em plataformas de mídias sociais, eu comecei a colocar um olhar um pouco mais ousado nas nossas histórias. Por exemplo, a Amália Teixeira. As pessoas falam muito da Amália Teixeira, da importância dela, mas não destaca que ela era uma mulher muito à frente do tempo dela. Muito à frente. Ela deveria ser fonte de crescimento de qualquer movimento feminista, porque na década de 20 ela empreendia, era uma dona de empresa, ela convivia com a intelectualidade bonjesuense que não era composta só de homens, numa sociedade extremamente patriarcal no início do século XX. Ela só foi casar com 30 anos de idade, numa época que as mulheres casavam até antes dos 18, por regra. Então a gente tem que passar a ter esse olhar, que é uma coisa de contexto geral e que todo mundo valoriza. Isso enriquece a nossa história. E eu mesmo, a linha que eu estou seguindo no Alferes, por exemplo, de ver qual é o contexto que esses mineiros chegaram aqui. Quem eram essas pessoas? O que fizeram? O que ocorreu que fez que eles viessem aqui praticamente no mesmo tempo, de maneira estratégica? E isso a gente vai destrinchando com o passar do tempo, com esse olhar crítico, com esse olhar um pouco mais fora da bolha que sempre foi o senso comum dos pesquisadores, memorialistas. Eles têm, obviamente, o mérito todo de registrar e documentar tudo isso. Então, as novas gerações, os professores de filosofia, principalmente, passam a fazer um estudo conjuntural. Eles colocaram o jogo de informações aí. Vamos nós agora fazer a conjuntura. E isso é apaixonante, sem dúvida, isso é apaixonante. Ver o resultado do filme, ver as pessoas comentando, a reação das pessoas, né? Então, é uma cachaça cada vez mais apreciada por mim, o audiovisual e a nossa história, que é muito rica. E é curioso, porque a história do Cineclube Debates, ela está relacionada a uma postura minha e de um outro professor aqui do nosso campus, o professor Laerte, que acabou se distanciando do projeto no decorrer dos anos, mas de vez em quando ele está lá comigo, lá nos corredores, e a gente conversa, mas eu sempre tento puxar ele para voltar, porque sendo bonjesuense e sendo também alguém que vê no audiovisual como um todo, porque o audiovisual, ele não é só cinema, né? O audiovisual, ele é muito mais amplo e ele está nas nossas vidas, ele está organicamente ligado ao nosso dia a dia, porque tudo hoje se tornou, ainda mais com as redes sociais, pequenos vídeos. O audiovisual, ele tá, mais do que o cinema, como eu disse, né? Ele tá por aí, no dia a dia. E aí, nesse processo, naturalmente, no decorrer desses 7 anos, eu fui mudando a minha ótica de um apreciador de cinema educado pela televisão, educado pelo cinema hollywoodiano, eu fui descobrindo outros tipos de cinema. E aí, nesse processo, eu fui amadurecendo e fui redescobrindo também certas coisas sobre minha cidade que acabam sendo, assim, fundamentais para eu entender o que significa ser bonjesuense. Quando eu penso nisso, nesse relato meu como coordenador do Cineclube Debates, do TalmaCast, imediatamente eu faço uma analogia com a atmosfera do que você traz no Alferes, que é justamente isso, uma proposta de provocar os bonjesuenses a conhecerem mais, obviamente, mas também a se entenderem como bonjesuenses e aproximar as pessoas dessa identidade para aqueles que não têm, como você falou, né? Essa carência de um ensino da história local. Poxa, eu fui descobrir velho essa questão do Roberto Silveira, eu fui descobrir velho uma série de coisas. Sim. Então, por
por ter vivido muitos anos, eu não tinha construído uma certa identidade. Você falou da atmosfera da Festa de Agosto, é incrível. Eu senti a atmosfera, mas eu não tinha um entendimento do simbolismo por trás da Festa de Agosto, que hoje eu tenho com 36 anos. Exatamente. Você entende? Então, quando a gente traz isso para o nosso podcast, a presença sua, você falando sobre todos esses problemas, estamos aqui discutindo problemas seríssimos de uma educação cultural local. Ou seja, a gente está querendo fazer uma reflexão para mudar isso e, quem sabe, usar esses materiais como forma de fazer essa reeducação para os velhos e para os jovens. E aí, nesse caso, eu queria fazer uma ponte. Obviamente, você pode comentar a partir da minha provocação, mas também queria fazer a ponte com o Alferes para a gente começar a falar sobre ele. Sim, vamos lá. Vamos chegar nele, que ele é o ponto de partida da história de Bom Jesus do Tabapuana. É o jovem Francisco da Silva Pinto. Chegou aqui com 18 anos em 1822. E é a essência da nossa história. E por que, por exemplo, nós temos um ambiente político tão agitado historicamente? A gente parte do contexto daquilo que trouxe o Alferes aqui, os demais desbravadores que chegaram inicialmente com ele. É uma obra que repercutiu muito, muita gente que sabia aprovou o enredo que eu coloquei, com a cronologia dos fatos e com as contextualizações e as suposições que eu deixava na mesa, e muita gente se surpreendeu, porque, como a gente estava falando, a gente aprende sobre Antônio José da Silva Neném, no brasão do município, está lá 1842. Né? Então, é uma distorção absurda de uma pessoa que não fez nada. Ele chegou aqui, talvez até por engano, porque ele tinha terras na região de Apiacá, na verdade, Antônio José da Silva Neném. A Paula Bastos ou a Cláudia, não sei qual das duas irmãs do Gino, já descobriu um registro, uma transação de terra deles em Apiacá. Ou seja, ele saiu de Bom Jesus e não foi direto para Piúma. Ele ficou um tempo na fazenda, que era uma região chamada Santa Luzia, e foi o próprio Alferes que comprou a fazenda dele, que é onde foi criada a família de um dos filhos do Alferes, que é onde a ponte do Jader Pinto Campos de Figueiredo, que é um neto do Alferes, o construtor da ponte do Jader. E esses detalhes que foram surgindo através do filme Alferes é mediante a riqueza do personagem, que o Alferes, na verdade, é o primeiro filme de uma trilogia que eu vou narrar a história da fundação e construção de Bom Jesus até a emancipação definitiva, em 1938. Então, o Alferes, por ser um personagem tão influente na fundação e no desbravamento de Bom Jesus, eu contando a história dele, eu acabei resumindo a história da fundação de Bom Jesus do Tabapuana. A sequência do segundo filme, que será lançado em agosto, na Festa de Agosto, ele narra a história da fundação do município propriamente dita. Ele vai ter um foco a partir de 1848, vai ter algumas citações dos primórdios, mas o foco é a partir de 1848, quando o Alferes retornou e começou o desenvolvimento das edificações no vilarejo e a formalização de praticamente todos os distritos, que exceto Calheiros, que foi formalizado como arraial em cartório paroquial em 1840, todos os demais, Rosal, Caramuçu e Pirapitinga, eles foram formalizados entre 1850 e 52. E o segundo filme, ele vai abordar inúmeros personagens. É uma obra que com certeza vai ficar um pouco maior que o Alferes, porque eu vou narrar esse primeiro momento do desbravamento e desenvolvimento do município, até chegar aí no período de 1880, quando já chega uma nova leva de personagens, que foram os protagonistas da primeira emancipação de Bom Jesus de 1890. E a grande novidade é que esse documentário, que vai ser a sequência do Alferes, o segundo da trilogia, ele vai ser praticamente todo à base de inteligência artificial, com aqueles personagens narrando na primeira pessoa a história contando. Eu já gravei com um dos filhos mais velhos do Alferes, o Francisco de Assis Pinto Figueiredo já gravou. Vai ter a participação do Tiradentes vai abrir o filme. Sensacional, viu os vídeos que você me mandou? É demais, é um recurso e é um recurso acessível a todos, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é um site de genealogia que oferece esse recurso. Então eu já gravei com o filho do Alferes. O Tiradentes foi um outro amigo meu que gravou, que é a genealogia da família Tatagiba de Calçado, pra você ter ideia. Os Tatagiba de Calçado são herdeiros genéticos do Tiradentes. Usavam o nome Tatagiba por conta das árvores Tatagiba, que é um tipo de árvore que o patriarca dessa família Tatagiba comercializava, extraía
e comercializava a árvore Tatagiba. Mas, se eu não me engano, o sobrenome de origem é Rodrigues Chaves. E são descendentes de Tiradentes. Vieram vários descendentes de Tiradentes para a região do Vale do Tabapuana. Bom Jesus, Natividade, Calçado. Vieram 3 sobrinhos netos dele para a região, no período até de 1840 a 1850. E praticamente todo o documentário, todos os personagens serão através dessa tecnologia. Vai ser algo novo, que não vai ter nem a voz desse documentário. Pessoa mesmo, ser humano, vivo, vai ter um somente, que vai ser um fato que eu considero que é inédito, que eu vou trazer à tona, que quase ninguém sabe, eu nunca vi registro disso. Um amigo meu dessa instituição que me falou que essa instituição existiu no século XIX e foi fechada por influência de Dom Pedro II. Sem dar spoiler, vai ser o único ser humano que vai participar do filme. Todos os demais personagens, o filho do Alferes, o Francisco Camargo, na condição de historiador, ele vai ter várias inserções dele, o Manuel Basílio Furtado, o Pedro Gonçalves da Silva, o Coronel Luiz Vieira de Rezende, todos esses que foram os protagonistas desse século XIX, são eles que vão fazer o documentário. Eu já gravei com alguns, já tem 21 minutos da obra gravada e ela vai ser muito mais rica em detalhes e informações históricas que não só vai confirmar o que eu conjecturei no filme Alferes, vai confirmar tanto a parte que foram as insurgências mineiras que influenciaram na ocupação da região, isso vai ser confirmado, e que eles já se organizavam antes de vir para cá. Eles não vieram de maneira aleatória. Isso tudo vai ser mostrado assim, em detalhes nesse segundo documentário. Então, isso cria uma curiosidade muito grande, que o bojesuense, por natureza, ele gosta muito de política. E ele vê que foram vários eventos políticos históricos que impactaram na povoação de Bom Jesus. Esses mineiros não eram pessoas assim, alheias à vida política. Isso foi mostrado no próprio documento Alferes com os títulos militares que eles vieram. Todos eles eram pessoas que ou estavam envolvidos diretamente nas revoluções, ou antepassado, ou era parente, ou pelo fato de ter um título militar, você já pode considerar que era uma pessoa do meio político de poder aquisitivo, né? E a repercussão se deu muito em cima disso, da surpresa, que as pessoas estavam muito presas ao Antônio José da Silva Neném. E ele, na verdade, ele não tem papel nenhum na construção do Bom Jesus do Tabapuana. O próprio Alferes, né, é um título militar, né? É como se fosse um segundo tenente. Sim. Ele era muito jovem, então ele ganhou o título de Alferes pela idade dele, que não tinha idade de ter uma graduação maior. E o interessante nisso que você está dizendo é sobre, então, o lançamento de um olhar sobre um personagem, como você tinha, né, como você mesmo menciona, o personagem tem essa carência, tinha, né, mas aí o teu documentário traz isso à tona, é uma carência de uma atenção maior para poder fazer a devida justiça em relação à menção dele como um dos fundamentais atores da Fundação de Bom Jesus, né? Sim. E isso é muito interessante porque é extremamente provocador, né? Então, assim, obviamente você está se segurando aí para não contar essa revelação. Tem só mesmo quem vai assistir o segundo documentário vai ver. Exatamente. Estaremos lá para poder comentar também. Mas é interessante, pô, legal, você vai estrear ele na festa de agosto. Na festa de agosto. Não definiu o dia, se vai ser 13, 14 ou 15, mas vai ser na festa de agosto. Bacana demais, bacana demais. Porque nele tem a passagem da criação, do surgimento da festa de agosto. Eu já fiz um documentário, né, A Festa do Interior, que é a história da festa de agosto, e na segunda parte do Alferes, eu narro, assim, brevemente, assim, coisa de 3 minutos, o surgimento da festa de agosto, que se dá em 1863, aqui na cidade, 1860, lá na Barra do Pirapitinga, enfim. É por isso que eu vou juntar, até porque para as pessoas tirar um pouco da cabeça que a festa de agosto não é o aniversário do Bom Jesus, não é a data que se celebra a emancipação política e administrativa do Bom Jesus, como ocorre nas demais cidades. Todas as demais cidades comemoram a emancipação. A festa de agosto é uma festa religiosa, de tradição açoriana, que é a festa do Divino Espírito Santo, e que tem peculiaridades que, apesar de ser praticada em todo o mundo, onde tem a comunidade portuguesa
portugueses açorianos, eles têm a devoção ao Divino Espírito Santo. Mas aqui em Bom Jesus, por exemplo, é a única no mundo que é feita em agosto, porque o Divino Espírito Santo é celebrado em maio, no período de Pentecostes. E aqui mudou por conta do café. Por causa da colheita de café, que tinha festa profana, para girar dinheiro na cidade, convenceram a paróquia, em 1875, a passar a festa para agosto. Mas é uma festa originariamente em maio. Em qualquer lugar do mundo é feita em maio. E isso é quando ocorre a festa de agosto e os festejos da Coroa do Divino aqui em Bom Jesus, os sites de comunidades portuguesas na Europa e nos Estados Unidos noticiam isso, essas peculiaridades e a tradição dessa festa aqui em Bom Jesus. Tem um site de uma comunidade portuguesa em Nova York que noticia os festejos da Coroa aqui. Tem outro em Portugal, parece que tem outro na Suíça. São comunidades açorianas que acompanham como é que é mantido até hoje essa tradição, que são vários séculos em Portugal, aqui em Bom Jesus, quase 160 anos, que é praticado com as mesmas relíquias que chegaram em 1860, a coroa e o cetro, de Rio Pomba, Minas Gerais. Então, é por isso que vai ser lançado na festa de agosto, que é o período onde nasceu a festa de agosto, e para as pessoas entenderem a história um pouco mais de Bom Jesus. E o terceiro episódio eu vou lançar em dezembro, que foi o mês da emancipação, né, definitiva de Bom Jesus, e também foi a primeira emancipação. As duas emancipações ocorreram em dezembro. A definitiva foi no dia 14 de dezembro, a assinatura do decreto, né, e a instalação do município no dia 1º de janeiro. A primeira emancipação foi no dia 25 de dezembro, foi decretada pelo governador Portela. As pessoas vão entender por que a Praça Governador Portela fica entre as ruas Gonçalo da Silva e Abreu Lima. A história da primeira emancipação tem a ver com esse posicionamento desses três endereços, que vai ser detalhado na sequência. Muito interessante, porque realmente espero que a gente esteja cativando o nosso ouvinte, porque eu estou extremamente cativado e curioso aqui para poder acompanhar. É incrível, são ruas que fazem parte da história de cada Bom Jesuense. Por exemplo, eu tenho 36 anos, nossa, eu passei por essas ruas da minha infância e minha adolescência, e aí, como eu havia mencionado, esse poder do audiovisual de não só trazer à tona o que está por trás disso que a gente lida todo dia, mas de provocar a gente mudar o nosso olhar. O audiovisual faz isso, a gente trabalha com isso no Cineclube há muitos anos, que é usar justamente o audiovisual para provocar as pessoas a mudarem seu olhar sobre essas coisas que estavam ali o tempo inteiro. Você está citando ruas, é a praça central de Bom Jesus, e a possibilidade da gente, com esse documentário, mudar a nossa forma de olhar esses lugares que fazem parte da nossa história aqui, de todo Bom Jesuense, né? Sim, porque a gente vai saber, o grande público vai ter o conhecimento direto de quem foi o governador Portela, o governador Francisco Portela, e vai entender por que está posicionado. De um lado Abreu Lima, de outro Gonçalves da Silva. Isso vou estou até pensando em produzir uma arte, né, com a imagem aérea para fazer a narrativa dos fatos em cima desse encontro das duas ruas com a praça. E isso tudo dentro do contexto da primeira emancipação. As pessoas veem o Big Hotel, por exemplo, não fazem ideia que ele foi construído em 1875 e era a mansão do Tenente da Teixeira. Era um palacete, era a casa do Tenente da Teixeira. Ele foi vários espaços públicos um tempo, mas o Tenente José Teixeira é um dos irmãos Teixeira de Siqueira, que chegaram na Barra do Pirapitinga por volta de 1857 e que enriqueceram com a extração de madeira. Eles já tinham poder econômico, o pai deles, lá em Rio Pomba, Minas Gerais, já era um cara de poder, né? E o Tenente José Teixeira de Siqueira, ele parece que dos três irmãos que chegaram primeiro foi o que mais prosperou. E ele foi muito influente em diversos momentos da história política de Bom Jesus na segunda metade do século XIX. Era um republicano ferrenho. Ele abriu as portas do palacete dele, que é hoje o Big Hotel, para fazer o baile da República, em 1889, na proclamação da República. A história que sucedeu a abolição da escravatura e precedeu a proclamação da República teve fatos ocorridos aqui em Bom Jesus, que eu vou trazer a público nesse segundo documentário, que foram de repercussão nacional. Disputas violentas mesmo, da polícia imperial partindo para dentro dos republicanos, quebra-pau mesmo. Aqui teve conflito, em virtude daquela tese do Alferes. Esses fazendeiros eram todos liberais. E, na sequência, os liberais se tornaram republicanos.
republicanos. Tanto que Itapiruna é a primeira Câmara de Vereadores da história do Brasil a ter maioria republicana ainda no regime monárquico. Essa é a história. Porque os desbravadores de Itapiruna vieram no mesmo contexto de Bom Jesus. Foi a ocupação do norte fluminense e do sul do Espírito Santo, vieram no mesmo contexto que veio para Bom Jesus. Não sei como é que se deu a construção desses outros municípios. Igual eu estou aqui construindo a história da nossa construção, da fundação à construção. Mas Itapiruna tem esse dado. É a primeira Câmara de Vereadores do Brasil a ter maioria republicana ainda no período do regime monárquico. Então o movimento republicano aqui em Bom Jesus, de Itabapoana, foi muito forte, devido ao perfil desses líderes que já estavam consolidados aqui. Então a gente vai trazer muitos dados do Big Hotel, para as pessoas entenderem que construção imponente, que foi construída em 1875, mas as pessoas só conhecem como Big Hotel, porque já tem mais de 50 anos de atividade como Big Hotel, quase 70 anos já, que é o Big Hotel. Mas a história dele tem a ver com a proclamação da República, tem a ver com a chegada da primeira escola pública em Bom Jesus, o primeiro colégio Pereira Passos, onde hoje é o Roberto Silveira. Antes era Pereira Passos, era o Grupo Escolar Pereira Passos. Eu sabia. O prédio que hoje, o Roberto Silveira, ele passou a ser, se não me engano, em 1980, que passou a ser denominado o Roberto Silveira. Era o Grupo Escolar Pereira Passos. E eu estudava lá nesse período que mudou de nome. E o primeiro Grupo Escolar Pereira Passos, instalado em Bom Jesus no início do século XX, foi lá no Big Hotel. Assim como lá foi a primeira sede da prefeitura na segunda emancipação de Bom Jesus. A partir de 1950, que se transformou no Big Hotel com meu tio Mário Suete, irmão do meu avô. Então tem muito, a gente vai trazer muita coisa nesse segundo documentário, por isso que eu acho que ele vai até passar um pouquinho de 60 minutos, vai exceder, porque o Alferes, eu concentrei a história em um personagem com alguns outros secundários. Esses não, esse segundo terá diversos protagonistas, cada um a seu tempo. Estabelecido no nosso roteiro que o primeiro bloco seria um pouco mais extenso mesmo, para a gente ir para o bloco intermediário, que faz link completamente com o assunto sobre essa propriedade da linguagem audiovisual de provocar esse olhar com mais carinho sobre as raízes históricas, que foi a mostra, né, de filmes e documentários, desculpa se eu estou pronunciando o nome errado, de Bom Jesus Itabapoana, não foi isso? Mostra de filmes e documentários? Isso, no Espaço Cultural Cafezinho. No Espaço Cultural Cafezinho, que foi um evento marcante dentro dessa proposta de você apresentar essas obras para a população. Obviamente elas estão lá no YouTube, né? Estão aí no digital, mas fazer esses encontros, essas exibições e tal, por uma série de questões de agenda eu não consegui esse retorno presencial das aulas, com muitas aulas, com toda uma vibe também agora, aqui a gente com uma experiência nova de ter uma criança em casa e ter o Talmacast, está muito corrido tudo, mas eu tenho certeza que nas próximas edições nós estaremos lá como parceiros, como fomentadores desse encontro que é necessário, né, e de você botar essas pessoas. E eu queria que você falasse um pouco de como foi essa mostra. Bem, foi assim, extremamente positiva sobre todos os aspectos. Mas o principal dele foi a reação do público, seja os adultos que foram ou os mais jovens, seja os que assistiram os meus documentários ou os documentários do Felipe Johnston, que produziu junto com a editora Norte Fluminense, um que foi produzido em 2017 sobre o Carnaval, o ressurgimento do Carnaval Cultural de Bom Jesus, e uma recente sobre o Padre Preto, uma cena do Andrezinho na canoa no Rio. São dois curtas, assim, de aproximadamente 20, 25 minutos. E eu apresentei, no primeiro dia, o Alferes, no segundo, um documentário sobre o Rosal, que é Rosal, Utopia, Realidade e Harmonia. E encerrando no domingo, eu apresentei Itabapoana, Memórias, Expedições e Regressões, que é uma obra sobre o Rio Itabapoana. 3 longas metragens, documentários assim. O mais curto de todos foi o Alferes, com 50 e poucos minutos, de Rosal, 1h20. Porque é muita coisa para falar de Rosal, não dá para fazer meio termo com Rosal, entendeu? E
por mais que você assiste no YouTube, seja num computador com a tela boa, ou mesmo na TV, não é igual a sensação de estar no meio de um grupo, várias pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, no escurinho, com aquela tela grande, um som alto, a sensação de estar dentro de uma sala de cinema. E isso aí, como se fosse um test drive, né, para o meu trabalho, para ver como é que o público reagiria. Porque a grande dimensão da tela, ela causa reações coletivas, sim, a cada passo, a cada informação, ou uma cena. E o grande retorno foi o interesse dos jovens pela história de Bom Jesus, com esse olhar um pouco mais crítico, um pouco mais filosofado, digamos assim, contextualizado. E eles ficaram muito interessados em saber da genealogia do Alferes, quando o filme termina, né, com aquela sequência de pessoas que nasceram depois dele. E isso foi tão positivo que o Adilson e a Martinha, o Adilson Figueiredo, que é o proprietário, que é Café, Escola de Arte Ateliê. Eu e o Gino Bassa, a gente fala espaço cultural, né? Mas o nome certo é Café, Ateliê, Escola de Arte. O proprietário é o Adilson Figueiredo, a Martinha Salim é a gerente geral lá, e eles estão entusiasmadíssimos em fazer uma programação semanal, pelo menos um filme exibido todos os sábados. Eles vão procurar alguns parceiros comerciais para financiar o equipamento, né? O projetor, a tela, o data-show, o som. E uma vez por ano fazer uma amostra, mas incentivar as pessoas a produzirem e premiar. Ter um júri de avaliação e premiar o documentário que for escolhido pelo corpo de jurados. Aí eu até comentei com ele, cara, procura o Rafael Tadinho, sim, para debates, para ele te ajudar nessa aí, para incentivar essa galera de Bom Jesus a botar a mão na massa, cada um contar a história sobre a sua ótica, independente do tamanho, seja curta, longa. Eu, particularmente, eu faço questão de trabalhar as minhas produções com todos os recursos que qualquer um tem acesso, de fácil manuseio, para justamente o diferencial ser a imaginação, a criatividade do autor da obra, ou dos autores da obra. Você viu o documentário novo sobre o Padre Preto, ele traz alguns recursos e efeitos que não tinham os outros documentários, que é um editor de vídeos gratuito que eu baixei no celular, o YouCut. Excelente. É um editor que eu procurei a vida inteira, porque ele me oferece tudo quanto é tipo de recurso e não bota aquela marca d'água indecente na tela. Ele me entrega uma tela limpinha, entendeu? Para botar a marca d'água que eu quiser. Então eu continuo usando as mesmas ferramentas que qualquer um pode usar. É uma produção que depende única e exclusivamente da disponibilidade de tempo da pessoa ou das pessoas e da criatividade de cada um. A gente pode pegar os jovens da periferia que querem produzir audiovisual, tá aqui. Vocês podem fazer uma produção desse nível que vocês estão vendo aí, pode colocar em Full HD, tem usado câmeras, as câmeras de celulares hoje estão poderosíssimas. Eu só uso a minha câmera semi-profissional para fazer captação de imagem de longa distância, para usar o zoom dela. No documentário Alferes, por exemplo, a cena que eu fiz no cemitério de Calheiros e aqui na rua Silva Pinto, à noite, eu filmei com o celular. E são as melhores imagens, a imagem de melhor qualidade do documentário que aparece é nessa parte final. Então, eu gosto de sempre buscar uma novidade, mas dentro dessa filosofia. Tem que ser gratuito. Tem que estar disponível para qualquer um. Porque o grande desafio do audiovisual sempre foi o custo, né? De você produzir um conteúdo mínimo que seja produção, contra-regra, o equipamento. Hoje, a gente tem condições de fazer isso gratuitamente com notebook e no celular, ou só no celular, se a pessoa quiser. Tem gravador de voz. Agora tem esse recurso de inteligência artificial, que daqui a uns anos isso vai estar caindo no nosso colo aí, até mais avançado. Hoje já está assim. Eu já estou em condições de produzir um documentário todo, praticamente, à base de atores renascidos na inteligência artificial. Então, até o próprio Cineclube Debate quiser fomentar alguns projetos, eu estou disponível a participar de oficinas de como produzir um documentário a custo alcançável por qualquer um, porque o grande lance é disseminar isso, não é ficar só o Frederico. O Frederico está produzindo
É um acervo de matéria-prima para no futuro essa turma pegar isso que eu produzi hoje e fazer algo mais ousado ainda lá na frente. Sim, e isso é interessante porque todos esses aparatos para a produção estarem gratuitos, estarem ao acesso ali, né, da galera, isso é muito democrático, porque isso você tira o monopólio, você tira esse controle de um grupo ou grupos que têm ali, então, a possibilidade de construir recortes e narrativas da história local, da realidade do município, e quando você mostra que isso está gratuito, é a mesma coisa com o podcast. Quando a gente foi começar a pesquisar para criar o projeto, e aqui o Will está aqui, não me deixa mentir, o Will já era podcast, mas eu tinha um know-how muito maior, eu tive que começar do zero. O que chamou a atenção, tudo, desde as instruções, desde os equipamentos, está gratuitamente disponibilizado na rede. Ou seja, o podcast ele se torna um elemento democrático porque ele permite que você que escuta um podcast, você pode criar o seu podcast. E nesse processo, você traz algo que é singular ao seu olhar. Então, isso permite um compartilhamento de olhares muito maior do que você ter somente um grupo produzindo, você somente ter um grupo criando cinema, somente o streaming. Exatamente. O streaming hoje, né, com Netflix, Prime Video e HBO Max e tantas outras, estão trazendo obras, principalmente Netflix, né, que foi o pioneiro nisso, filmes suecos, filmes alemães, filmes chilenos, filmes africanos, filmes que as pessoas que estão focadas no circuito hollywoodiano mal sabiam que existia, cinema israelense, o iraniano, né? Exatamente, que às vezes só no Oscar, né, a galera que sempre curtiu tem aqui filme estrangeiro, tem aqui um prêmio para filme estrangeiro. Pô, então existe cinema fora de Hollywood. Então quando você tem essa facilidade, né, digamos assim, de ter acesso aos conhecimentos para a produção de documentários e essas coisas todas, é muito interessante porque isso tem um aspecto democrático que precisa ser enfatizado. Esse aspecto que, em lugares como onde aconteceu a mostra de filmes documentários, lá, né, o Espaço Cafezinho, é fundamental para que você, que é produtor, você que desenvolve, você tenha um feedback de quem apreciou a tua obra e ali você consegue sentir o que de fato você provoca nas pessoas. Exatamente. Isso é sensacional, cara. A consagração. Foi a consagração. É a consagração. Em 2020 eu falei que o convite para participar do Novembro Negro, do documentário Palho Preto, teria sido um prêmio, um Oscar, né? Que é a academia que me convidou e eu estava ali sendo sabatinado pela academia, propriamente dito, professores, né? E agora é o público, né? O público consagra a obra, né? A academia premia e o grande público consagra. E isso eu considerei aquelas três noites que eu apresentei 3 obras minhas, bem diferentes uma da outra, de contexto de produção diferente. O filme Rosal, por exemplo, é um filme mais de entretenimento do que um documentário de história. Igual você assiste ao Férias, ele é bastante didático. Agora, o Rosal tem uma essência cultural tão absurda que é um musical documentário, que eu posso falar, o filme sobre Rosal. E ele fecha ainda no penúltimo bloco com a história da luz do Monte Azul, onde eu trouxe algumas testemunhas dos fatos que deram depoimento no documentário. E eu consegui um efeito num programa que vem no computador mesmo, o Fotos do Windows 10, que me deu um efeito bacana da luz, entendeu? Eu consegui um tom noturno e consegui fazer uma narrativa com um efeito bacana. E isso na tela grande ficou muito maneiro. As pessoas se impressionaram com aquela cena quando começou a surgir, a sair na voz. Então, a presença do público e a ação do público é o grande prêmio que o produtor de qualquer conteúdo visual pode ter, entendeu? E é isso que eu vivi nesses 3 dias lá, no cafezinho. A Luz do Monte Azul, a gente chegou a escrever a proposta de um documentário na época do Cineclube, com parceria com o professor Rogério, que é o professor de história aqui do nosso campus, que é formado em cinema, e que juntos nós fizemos um documentário sobre o genocídio indígena, que está lá no YouTube do Cineclube. E a gente escreveu, eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa na época, e estava muito animado, né? Ele estava mais animado do que pessoas para trabalhar. E o problema é que as aulas, né? Para quem dá aula, você tem uma demanda de corrigir, apresentar, é uma demanda que suga muito. Então, quem fica entre a cruz e a espada. Mais tempo fora de sala do que na sala. Exatamente. Cara, vamos fazer, entendeu? Um dia a gente tem que fazer um recorte só sobre isso, porque a gente estava
fazendo alguns... lá em Rosal, a gente estava pegando alguns depoimentos sobre a questão da presença indígena lá, porque a gente teve que mudar muito para fazer esse documentário do genocídio indígena. A gente tinha pensado numa coisa e a gente teve que mudar. E aí surgiu a questão do Monte Azul e começamos... Isso está gravado em algum lugar, isso na época, a gente deve ter uns 5 anos, e as pessoas começaram a falar e a gente viu que a relação das pessoas com essas histórias é diferenciada. Muito. Isso é muito interessante, cara, porque tem um elemento do mistério, tem o elemento da racionalidade, uma explicação técnica para o fenômeno, mas ao mesmo tempo as pessoas elas falam como se aquilo, se o mistério, ele fosse cativante para um modo de viver. Aí eu falei, nossa, dá para filosofar aqui. Ele tem entre os próprios rosalenses aqueles que dão origem ao mistério da fé, a uma história relacionada à fé. Inclusive, um dos depoentes do documentário ele fala sobre isso, a origem da história da luz, de um fazendeiro que fez uma promessa de curar o filho curou e a promessa era fazer um cruzeiro e iluminar o cruzeiro. O fazendeiro construiu o cruzeiro, mas morreu antes de começar a iluminar o cruzeiro. Aí, a partir de então, essa luz começou a aparecer. Essa é a versão que consta da parte dos mistérios da fé, né? Mas se você analisar os relatos, pelo menos as 3 testemunhas oculares que participam do documentário sobre o Rosal, eles dão uma descrição muito semelhante entre eles. Apesar de ter sido filmado em situação totalmente diferente, em tempos diferentes, e eles testemunharam em tempos totalmente diferentes, em locais diferentes. A Luz, por exemplo, ela tem registro de aparições não só na região de Monte Azul, mas na região do Bálsamo, de Santa Fé, na Piedade. Ou seja, você pode levar para um lado de um fenômeno metafísico, que tem algum elemento no solo daquela região que proporciona isso. E tem mais. Existe uma outra história de uma outra luz misteriosa na região serrana de Bom Jesus, que eu vou trazer em breve, que é a luz do Mãe do Ouro, de Pirapitinga, da Pedra Branca de Pirapitinga. Já ouvi falar. E você sabe quem conta essas histórias? Ouro. Quem visualizava essas luzes eram os moradores de Itapiruna. Essa história da luz da Mãe do Ouro, porque a Pedra Branca de Pirapitinga é o ponto mais alto do Bom Jesus. São aproximadamente 1.200 metros de altitude. Você avista a Pedra Branca em diversos pontos de Itapiruna. Eu já filmei a Pedra Branca ali perto do Caiçara, com a minha câmera, parado dentro do carro, puxei o zoom, filmei a Pedra Branca, da reta do Caiçara e Itapiruna. Então, no livro sobre a história de Itapiruna, tem um capítulo que fala o fenômeno da luz da Mãe do Ouro em Vargem Alegre. Porque nessa época Pirapitinga era conhecido como Vargem Alegre. Até hoje, os itaperunenses só chamam Pirapitinga de Vargem Alegre. Se você falar Pirapitinga lá em Itapiruna, eles vão achar que você está falando de Pirapitinga de Minas. A nossa Pirapitinga eles só chamam de Vargem Alegre. Existe uma relação muito próxima de Itapiruna com Pirapitinga. E eu já entrei em contato com os pesquisadores, alguns amigos lá de Itapiruna, e eles estão atrás de um exemplar do livro, e eles vão fotografar esse episódio, que eu tenho agendado para muito em breve, uma subida na Pedra Branca. Vamos subir de madrugada. Rapaz, eu tô doido pra subir na pedra. Eu tentei subir, um amigo meu que mora em... O Bruno aqui do Cineclube, ele também ele é psicólogo, ele também é parceiro nosso aqui. A gente tentou, né, amadorismo, né? A gente pegou saímos bem cedinho e tentamos subir por... Gente... Tem 2 acessos, parece. Um pela estrada da Quejeira, entrando na estrada da Fazenda do Bonito, e a outra indo na Fazenda das Areias. Agora eu não vou ler. Nossa, eu tive que perguntar ao Bruno, porque como ele foi nosso guia, vamos dizer assim, a gente foi por estrada mesmo, e fomos indo, e a gente viu que a gente estava muito... Começamos a subida, assim, né? A gente estava longe dela ainda, porque, coitado, também ele nunca tinha subido. E aí, eu falei, gente, deu tudo errado, a gente não levou a água. Foi assim, a gente... Não, você tem que ir paramentado. Não, a gente não foi, cara. A sola do meu sapato soltou, eu vim com o pé sim, o pé não, foi um caos. A gente queria sair de casa e ir no mar. Rapaz, a gente saiu de lá falando, um dia a gente vai subir essa Pedra Branca, e aí a gente vai voltar. Poxa, Frederico, vamos ver, né? O problema é que você tá querendo ir de madrugada. Eu vou fazer uma subida... Pra mim, ferra tudo. Com criança. Eu vou subir de madrugada que eu quero fazer uma filmagem do sol nascendo lá de cima. Botar a câmera no tripé, deixar a câmera no tripé e o sol sair debaixo das nuvens. Fazer um time-lapse, né? Exatamente. E fazer várias imagens com o sol nascendo lá, porque... Você vê tudo. Inédito, hein? Isso vai ser inédito. Só que tem um pessoal de Pirapitinga que eles estão planejando em abrir passeios turísticos à Pedra Branca. Aí eu vou te mandar
a arte, e acho que vai ser agora em junho que eles vão fazer uma subida, tá? E as condições climáticas agora, né, não tem muita nuvem, né? Agora que é o ideal. É o ideal. É o tempo limpo e sem risco de tempestades, de fortes tempestades, né? Porque o perigo nesses pontos de altitude, né, são as tempestades. Então tem um pessoal lá que é o Dr. Felipe Lobão, se eu não me engano, ele é professor do IF, parece. Não, ele deu aula, ele foi temporário aqui. Temporário, né? Mas agora eu não sei onde ele está dando aula. Sim. Parece que deu aula em Itapiruna também, alguma coisa assim, na Uniga, não sei. Enfim, é ele e um rapaz chamado Leandro Freitas, que estão organizando. Leandro, sei quem é, ele ia subir a Pedra Branca, a gente ia subir com ele. Exatamente, eu vou te passar o contato do Leandro, do Felipe Lobão e a arte da subida. Eu esqueci a data. Vai ser agora em junho. Que legal. Eles estão organizando uma subida. Eu quero ir nessa de madrugada, que eu quero fazer um roteiro turístico, porque tem um pessoal de Aracruz, que é um casal, Josimar e Camila. Quem trouxe eles aqui ano passado foi o pessoal da Redi, o professor Carlos Freitas, que eles vieram na condições de canoístas, né? Para fazer aquele mapeamento do Rio Itabapoana, para mostrar o potencial turístico do Rio, das corredeiras. E o Josimar é instrutor de rafting também. Ele é guia turístico de certificação nacional há 20 anos e ele tem um histórico de descida de rafting com turista em vários rios do país. E ele pirou com o Rio Itabapoana. Que legal. Não, eles estão se mudando para Bom Jesus. Eles já estão com atividades de rafting aqui em Bom Jesus desde fevereiro, tá? Em Cali. Então, eles que estão conduzindo lá no Rio Live? Sim, Josimar e Camila. Então, eu já vi quem são. Gente, que legal. Eu tive a oportunidade de conhecer lá, né? Olha que loucura, né? Porque por causa da questão da pandemia, a gente ficou assim, a gente foi radical, a gente ficou bem em isolamento até quando deu, né? E aí a gente foi conhecer o Rio Live, ficamos encantados. Mais pelo lá, né? Nossa, e aí a gente filmou assim, a galera, e vimos pessoas, instrutores ali, eu falei, devem ser eles que estavam lá. Não são eles, é o Josimar e a Camila. Eles compraram um bote para trabalhar em Bom Jesus, um bote com uma capacidade maior que o bote que eles tinham era pequeno, só dava para 4 pessoas. Agora eles estão com um bote para 6 pessoas, ou seja, carrega 4 turistas de uma vez. E eles são também especialistas em trekking na montanha, montanhismo. Eles levam turistas para o Pico da Bandeira. E eles abriram, já anunciaram agora na semana passada, saiu no blog do Jornal Norte Fluminense e eu repercuti no meu canal, que eles já estão ofertando a subida na Pedra do Creto, em Calheiros, que é o segundo ponto mais alto de Bom Jesus, que fica no alto entre a Serra do Cachoeirão e a Serra da Boa Vista, com 980 metros. Então eles já fizeram contato com um restaurante que tem lá em Calheiros, o Restaurante do Canto, que é uma pousada também, e que são parentes do dono da propriedade onde está a Pedra do Creto, que é sensacional também. E eles já estão ofertando passeios aí em diversos horários. Aí o Josimar tem toda a técnica de conduzir pessoas em caminhadas de longa distância, noções de primeiro socorro. É um cara capacitado para oferecer esse serviço com excelência, né? E a Pedra Branca, com certeza, vai ser um outro ponto de altitude que o pessoal da Joca Aventura vai investir também. Interessante, muito interessante. Não sabia, olha como é que o papo ele vai fluindo, né? Eu e os meus colegas aqui, a gente curte muito essas coisas. Nossa, muito interessante. Frederico, a gente está entrando aí, Will, não me deixa mentir, a gente está entrando aí final, né? Nesse terceiro e último bloco, né, falar um pouco sobre João Mendes Ribeiro, né, e essa nova abordagem. E eu queria então que, assim como o Félix, você fizesse não um resumo, né, mas para quem ainda não assistiu, para o nosso ouvinte, do que se trata aí essa retomada dessas reflexões sobre ele. Bem, no primeiro documentário que eu fiz em 2020, o professor Rogério, que participou daquela daquela roda de conversa no Novembro Negro, ele observou a fragilidade de elementos que eu tinha em mãos para provar a existência do personagem, por exemplo.
Eram muito poucos elementos. Ninguém tinha dúvida da existência dele, mas não tinha tantos documentos, não tinha uma foto. Eram 3 elementos, basicamente, que garantiam que o padre existiu. Não é? Que é a tradição oral, aquele túmulo que ficou por 137 anos, se não me engano, no meio da rua em Calheiros, e 3 registros de batismo e casamento deles, que já tinham sido divulgados no livro Bom Jesus de Itabapoana, esses registros. Era a única coisa que nós tínhamos. Do resto, era a história que foi embasada na tradição oral, daquele padre negro, que era um escravo alforriado, que chegou em 1867, designado como vigário de Calheiros, e que sofreu uma série de perseguições pela cor da sua pele. Enfim, a história do mistério da Cachoeira da Fumaça, e que ele morreu na epidemia. E depois disso, o que se sustenta é a praga do Padre Preto, né, que causou várias tormentas naquela população até 2007, quando retiraram os restos mortais e levaram para a igreja. E no primeiro documentário, como eu não tinha quase elemento nenhum para inserir um fato novo em cima da história originária, eu investi em cima da pauta do racismo estrutural, do racismo propriamente dito, saindo do lado convencional, somente do ato racista, né, que a pessoa pratica contra a outra. Você é preto, eu não gosto de você porque você é preto. Isso é um ato de injúria racial, de ofensa racista, de agressão racista, né? Agora, o racismo estrutural é aquele que anestesia todo o conjunto da sociedade. E nele tive um campo de fazer basicamente 70% da obra que foi construída. E em cima disso, eu já trouxe vários elementos que já questionava como o racismo estrutural só fazia a população de Calheiros enxergar o padre capaz de jogar uma praga, mas incapaz de jogar bênçãos. Onde eu trouxe vários fatores que ocorreram depois do traslado dos restos mortais, e ninguém reconhece isso como talvez um efeito daquele gesto de 2007. Aí, naquele mesmo dia em que estávamos no debate, no dia 20 de novembro de 2020, no comentário lá do chat, né, do YouTube, a Cláudia Bastos, ela anunciou a pesquisa que ela fez, né, que aí mudou a história inteira, entendeu? Conforme você chegou a ter a oportunidade de assistir o documentário, os fatos que o título da pesquisa dela, né, João Mendes Ribeiro, à luz de documentos históricos, e quebrou tudo praticamente. A única coisa que se sustenta pela força da tradição oral é o fenômeno que ocorreu na Cachoeira da Fumaça, não é? E a partir dessas informações da Cláudia e com um pouco de senso crítico, né, em cima, a gente criou uma história extremamente provocadora. E eu já apresentei para alguns amigos meus que é ligado à Igreja Católica, e eles viram, com certeza vai polemizar, mas você tratou com extremo respeito. Fez questão de mostrar que no século XIX a Igreja Católica era um tipo de instituição totalmente diferente do que é hoje. Mas eu acho extremamente necessário as pessoas compreenderem a história como ela é. Não estou querendo, em hipótese alguma, sepultar a tradição oral, aquilo que manteve a história até hoje viva, a ponto da gente ter interesse em 2020 para cá de fazer abordagens sobre outros aspectos e agora até para desconstruir a própria narrativa que a comunidade sempre alimentou. Tanto que eu abro o documentário com uma versão que eu jamais tinha ouvido, de que o padre, enfim, teria sido expulso da comunidade, não é? E essa versão eu nunca tinha ouvido. Então, um spoilerzinho que eu dou é que eu mostro que a própria tradição oral, ela cai em contradição entre ela mesma, entre as versões dela. Então, a gente, respeitando a cultura da tradição oral, aquilo que foi alimentado e sustentado pelos povos tradicionais, mas a necessidade de trazer à luz dos fatos a história real do personagem e deixar abertas as perguntas que geraram esse documentário, né? Sim, trazer um movimento reflexivo através das coisas que o documentário suscita. E é um documentário com uma perspectiva, né? O foco do documentário é uma perspectiva extremamente atual, que é a questão estrutural, né? Do preconceito racial, desse racismo no Brasil. E aí, pegando, né, Edmund Burke, né, sobre a questão dos equívocos, e você até coloca isso, né, no material que você me mandou do Alferes lá, no finalzinho, não conhecer a nossa história é correr o risco de repetir os erros do passado, no presente e no futuro. Exatamente. Então, assim, nós temos a questão da tradição oral, mas nós temos embutido nessa provocação
a possibilidade de a gente olhar para dentro da nossa região, dentro da nossa cidade, do nosso município, como a gente tem lidado com o racismo e com o preconceito no decorrer desses anos todos. A gente discutiu isso muito quando você apresentou no nosso Novembro Negro, que é o evento anual do núcleo do NEABI, né, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. E isso é uma coisa que a gente tem que martelar como educador, como pessoa, como cidadão, dessa dimensão que essa história ela traz. Sim, uma complexidade bem profunda, né? Bem profunda, porque em meio às curiosidades por trás dela, nós temos esse elemento, que é um elemento que ainda é desafiador para todos nós, né? Que queremos um país melhor, queremos uma sociedade mais justa e igualitária, ainda é desafiador o preconceito. O Brasil ainda é um país extremamente preconceituoso e a gente precisa, mesmo no interior, fomentar essa reflexão sobre isso. E conversar um pouco sobre suas produções e as questões que são reflexivas por trás dessa iniciativa incrível de produção audiovisual, resgatando a história, resgatando a cultura bonjesuense. Com certeza nós estaremos aqui para falar de outras obras e também deixar todos vocês aí que estão nos ouvindo a dica para conferir os demais documentários que estão lá no canal. O nome do canal no YouTube é o Blog do Frederico TV. Blog do Frederico TV, e eu recomendo, para encontrar as obras, você vai no campo de playlists e tem lá Cinemateca 2020 e Cinemateca 2021, que é a seleção dos documentários produzidos em cada ano. Quem quiser verificar a obra a partir de 2020, onde eu comecei a produzir com um padrão de edição um pouco melhor, até para ver como é que eu fui progredindo, né, de 2020 para 2021. Legal. Né, como começou, tem aquelas obras bem primárias que eu fiz questão de deixar mesmo, para todo mundo fazer esse tipo de avaliação do autor também. Então, é Blog do Frederico TV no YouTube e no campo de playlists, que tem lá, se eu não me engano, é a quarta e a quinta playlist, Cinemateca 2020 e 2021. E lá está todo o acervo lá, reservado. Aproveitando, Frederico, que você está aí dando, né, essas indicações, eu queria, né, uma provocação final. O que você traz? Não uma mensagem, mas uma fala para o nosso ouvinte aqui em relação a esses temas que a gente discutiu e sobre essa questão da produção audiovisual feita com paixão, né? Então, se tem algum aluno, algum ouvinte, alguma aluna, ou, enfim, alguém que tem esse interesse em gravar, em produzir, em ser cineasta, em ser documentarista, enfim, que mensagem, que dica, né, você deixaria para esse ouvinte? Bem, se você pensa em entrar na seara do audiovisual querendo construir um acervo para você mostrar o conteúdo local, a história local, os artistas autorais locais, seja na forma de documentário, musical, ou uma produção cinematográfica autoral, faça focado na essência daquilo que você vai colocar na pauta da sua produção. Não tenta buscar inspirações em produções hollywoodianas, nem grandes produções brasileiras mesmo, como Tropa de Elite, que reporta muitas produções de Hollywood. Procurem trazer da maneira mais simples, mas porém com conteúdo mais abrangente possível, sobre o ponto de vista seu mesmo que está produzindo. Coloque sempre seu ponto de vista em cima daquilo que você está historiografando ali naquele momento. Porque é aí que você vai desenvolver a paixão, porque você vai começar a ter uma ótica e começar aquele processo de contestação que a gente falou no começo aqui. Por que eu não aprendi isso na escola? Então tenha senso crítico e a liberdade de você criar o seu ponto de vista, mesmo numa história que você já tem ouvido na escola, mas se você pegar um livro de uma outra fonte e aprofundar nas informações dessa história, faça com o seu ponto de vista. É aí que é o caminho para você se apaixonar por ela. Sensacional, pessoal. É isso, gente. A gente sempre deixa aqui a indicação para você dar uma conferida no nosso site, que o link está lá na bio do Instagram, e também das nossas produções, dos demais, do Curadoria Coletivo, que sai toda sexta-feira, e das outras linhas temáticas desse podcast que você escutou aqui. Agradecer demais a vocês que ficaram conosco e convidar vocês a compartilhar o que vocês acharam desse episódio lá no Fale Conosco, e também se quiserem conversar com o Frederico também. Frederico, você quer deixar algum e-mail, lá pelo mesmo YouTube, a galera consegue trocar uma ideia com você? Consegue, eu respondo a comentários e perguntas no YouTube, eu tenho páginas, blog do Frederico Sem TV no Facebook e Frederico Suete no Instagram. Estou em todas as plataformas possíveis com as minhas obras. Algumas delas não entram no Instagram
devido ao tamanho, né? Que o Instagram tem uma limitação de 60 minutos e até 2 gigas, parece, ou 1 giga, não sei. Mas no YouTube, no Facebook, tem contato de WhatsApp também, no canal do Facebook, na página do blog do Frederico, tem lá, vai entrando no contato direto pelo telefone também. Estamos aí em todas as plataformas. E, mais uma vez, agradeço a vocês aí pelo convite, a participação. Esperamos que esse ano ainda faremos outras, mais para o final do ano, com as futuras produções que estão por vir. Isso aí, isso aí. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Até mais.